Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Leitura Normal. Gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre minhas leituras recentes e foram bastante. E quando eu falo bastante é porque assim, eu li 4 livros em 2 semanas, ok? E eu estava em ressaca literária, então 4 livros em 2 semanas é muito livro pra mim, tá bom? Eu vou ir por ordem, tá? Do que eu li, porque eu acho que assim vocês vão entender o meu método de leitura, porque no caso eu leio meio que por mood reading, então assim, depende do meu humor, depende do que eu li anteriormente, sabe? Tipo, eu nunca não tem um método de leitura, mas ao mesmo tempo parece que tem. O primeiro que eu tenho pra falar com vocês é Sussurros do Passado, do Charlie. Nossa protagonista aqui é a Sloan. Ela tá fazendo. Ela terminou a faculdade de medicina e ela tá tentando fazer como se fosse uma residência pra ser uma. Tipo aqueles médicos legistas, sabe? E aí nessa residência dela, o primeiro ano é de pesquisa que ela tem que fazer. E a área que ela tem que fazer uma pesquisa é na área de genealogia forense. Ou seja, ela vai ter que pegar pra resolver, tipo assim, entender como esses exames de DNA que tem atualmente, sabe? Que você põe a sua saliva lá no potinho e aparece toda a sua árvore genealógica. Como essa atividade, esse trabalho que está tendo científico, consegue ajudar a resolver casos de serial killers que nunca foram encontrados, entendeu? Tipo assim, nunca teve um culpado. Ela sendo a maravilhosa aluna que ela é desde sempre, ela logo de cara, na primeira noite, ela já fica tipo, tá, vamos pesquisar tudo. E é assim que ela encontra esse rapaz que vai ajudar ela nisso, porque ele trabalha nesse site, nessa empresa que faz justamente isso, essa busca de DNA. E junto com ele, ela decide fazer uma busca do DNA dela, porque ela só quer entender como é que funciona esse esquema da pesquisa mesmo, entendeu? Sendo que um PS muito grande aqui, ela é adotada, ela sabe que ela é adotada, e mesmo assim ela resolve fazer, porque, pô, é só mais um projeto de pesquisa. Quando o resultado volta, ela acaba percebendo que, na verdade, tem alguma coisa muito estranha com o resultado dela. Ela descobre que ela é, na verdade, a bebê Charlotte, uma bebê que desapareceu anos e anos atrás, junto com seus pais. Meu filho, a partir daí o negócio fica muito doido. Porque, tipo assim, aparentemente na época que ela desapareceu com os pais dela, foi meio que uma notícia nacional, sabe? Tipo assim, todo mundo dos Estados Unidos estava falando sobre a bebê Charlotte e os seus pais e como eles desapareceram do nada. Só que, aí a gente começa a ler mais, a gente começa a perceber que realmente, tipo assim, como assim? Porque os pais dela têm documento de adoção, eles sabem, tipo, quem foi a mulher que eles pegaram ela, entendeu? Então, assim, ela fica bem confusa. E as coisas ficam piores ainda quando o FBI já entra no meio, começa a fazer várias perguntas pra ela, entendeu? Tipo, por que você fez essa pesquisa? Você tem certeza disso? E aí fazem interrogatórios, tipo assim, com os pais adotivos dela, entendeu? E os dois estão super dispostos a responder todas as perguntas, isso nunca foi um problema no livro. Até que o xerife da cidade, que supostamente ela e os pais dela, biológicos, né, eram, aparece também e pede ajuda dela. Por quê? Na mesma época que a Charlotte desaparece, tem outras mortes muito suspeitas que aconteceram, literalmente assim, na questão de semanas. O livro, ele é bem pequeno. Ele tem umas 310, eu acho, pelo que eu vi aqui. Eu acho que ele teve, sim, um desenvolvimento bom. Eu acho que ele teve um time bom para certas coisas. E é bem legal, porque o livro a gente vê de algumas perspectivas. Então a gente vê da perspectiva do xerife da época, quando os pais dela somem, a gente vê o point of view dele lá do passado, de 1900 e o quê? 1995. E aí a gente também vê o ponto de vista da Sloan agora, né? No presente. Toda vez que eu leio um livro, eu fico tipo umas 2 semanas tentando reanalisar a nota que eu dei. Então, por isso pra mim é muito difícil dar uma nota pra um livro logo de cara, sabe? Porque quanto mais eu penso, mais eu duvido da minha própria nota. Aí o próximo livro que eu li foi Achados e Perdidos, do Stephen King. Esse aqui é o segundo livro da trilogia do Bill Hodges, que é tipo um detetive. Eu recentemente comecei a entrar no mundo das escritas do Stephen King, tanto que agora, nesse exato momento, eu estou lendo Sob a Redoma dele. Então, assim, né, calhamaço, enorme, mas é pra estar no próximo vídeo sobre ele. Vamos ver, nunca se sabe. O que eu tô achando legal na trilogia é que são assim, o primeiro livro foi uma história. O segundo livro é outra completamente diferente, mas de certa forma, até porque a gente tá acompanhando o Bill Hodges, que é o, né, vamos falar assim, o detetive, ele não é nessa história, por exemplo, o protagonista. Mas a gente sabe que ele tá ali, ó, como um personagem extremamente importante, porque ele tá fazendo a ligação na trilogia, entendeu? Então ele tem o seu momento de brilhar, mas ao mesmo tempo ele não tá ofuscando a história principal desse livro. Eu tô achando isso muito legal, porque os autores de thriller psicológico ou terror, seja o que for, eles têm uma tendência de fazer séries de livro aonde acaba meio que focando, tipo, por exemplo, aqui, a gente tem o nome da trilogia é literalmente Bill Hodges, então ele é um ponto central da história. Então, outros autores possivelmente iriam sempre colocar ele como principal em todos os livros.
O Stephen não fez isso, o que eu fiquei muito, muito feliz, ok? Fiquei completamente agradecida. Aqui a gente tem 2 pontos de vista diferentes. Depois, mais pra frente, a gente tem um ponto de vista também do Bill, tá? Mas principalmente a gente tem um ponto de vista do Morris e do Pete. O Morris, a gente vê ele inicialmente no passado. Não lembro que década que é. Mas a gente vê ele novo e literalmente a cena de abertura é, tipo, absurda. Porque ele é fissurado por esse autor, que é o. Gente, eu nunca sei falar o nome dele, pelo amor de Deus. John. Vamos chamar ele só de John, tá? Porque o sobrenome tá impossível pra mim. E ele literalmente, tipo assim, ele invade a casa do John porque ele odeia o John. Ele sabe. Ele tá indo lá, tipo, com outras pessoas que estão focadas no dinheiro do John. Mas na verdade ele tá lá porque ele odeia muito como o John terminou uma série de livros dele, entendeu? Porque eu acho que o personagem principal dessa história do John não tem o final que o Morris queria que ele tivesse. E o Morris é completamente obcecado nessa história. Ele acaba conseguindo roubar os manuscritos e todos os livros que o John tem e cadernos que ele tem sobre todas as histórias dele, inclusive da história que o Morris é tão obcecado, e também rouba o dinheiro. Só que no medo ali de uma situação que acontece, ele acaba escondendo num baú e enterrando. Acaba que o Morris é preso por outro crime que ele comete, nada a ver com em relação ao autor, entendeu? Então ele passa, tipo assim, gente, eu não sei quantos anos, mas ele passa, sei lá, acho que uns 30 anos na cadeia, sabe? E aí a gente tem outro ponto de vista, que começa acho que no ano de 2010 e vai indo alguns anos com o Pete. O Pete ele é só um garoto, que aqui entra a ligação com o primeiro livro. No primeiro livro, a gente tem um maluco que sai atropelando um monte de gente que tava procurando emprego numa fila de madrugada, e o pai do Pete é atropelado, nesse caso. Então, assim, eles estão afundados em dívidas, o relacionamento do pai com a mãe tá completamente, tipo assim, ruim, entendeu? Não tá legal a convivência da casa, entendeu? A atmosfera da casa não tá das mais agradáveis. E o Pete, num dia, acaba encontrando o bendito do baú. Porque ele mora, adivinha onde? Na casa que era do Morris. E ele fica tipo, meu Deus. De início, ele nem sabe, tipo assim, o que tá naqueles cadernos. Ele tá nem aí pros cadernos. Quando ele percebe o dinheiro que ele tem, ele passa anos mandando dinheiro escondido, como se fosse uma pessoa anônima, pros pais dele, pra ajudar na condição de casa. Tipo assim, ele coloca, sei lá, $500, tipo, um pacotinho e envia como se fosse pelo correio para uma pessoa anônima para casa dele. E ele ajuda a família dele com esse dinheiro por muitos e muitos anos. Até que o dinheiro acaba, o Pete tá no momento que ele tem que ir pra faculdade, a irmã dele, que ele é completamente obcecado pela irmã dele, ele faz de tudo pela irmã mais nova dele, tá querendo ir pra uma escola melhor, com umas amigas que elas estão pra lá e tudo mais, e o dinheiro acabou. E ele se vê numa posição muito complicada de tipo, o que eu faço agora, entendeu? Porque ele quer muito, muito, muito ajudar a família dele. Ele vê o quanto aquele dinheiro ajudou. Ele lembra dos cadernos. Porque em algum momento, nesse tempo que ele tá ajudando a família dele com dinheiro, ele parou pra ler. Porque adivinha, ele também ama a história do John. E ele percebe que ali, naqueles manuscritos, está a continuação da história que o autor nunca lançou. E aquilo ali vale muito dinheiro, porque o autor se tornou meio que um clássico após a morte dele, entendeu? E aí, com a ajuda de um professor dele da escola, que ele gosta bastante do professor dele, ele procura uma loja, tipo assim, pra vender pra colecionadores, entendeu? E aí é que tudo começa a dar errado. Coincidentemente, na mesma época, o Morris sai da bendita da cadeia. Gente, eu tive que explicar esse contexto inteiro pra vocês, por quê? Se eu só chegasse aqui e falasse assim, ó, a gente tem o Pete, que é o garoto que pega os livros que, na verdade, o Morris roubou anos atrás, na década de sei lá quando, e agora o Morris tá atrás dele, tipo, ia ficar muito chato, entendeu? Então eu tive que explicar tudo isso pra vocês entenderem como é uma história complexa, mas ao mesmo tempo muito, muito maneira. Mas eu gostei bastante do desenvolvimento, o que eu tô muito feliz, porque o primeiro livro eu teve um desenvolvimento muito bom e muito rápido, e eu tava com medo desse daqui acabar ficando mais devagar, mas não, foi tipo assim, completamente perfeito. Eu acho que ele teve a velocidade de desenvolvimento que ele deveria ter. Eu acho que ele foi desenvolvido no tempo certo pra cada coisa, tipo assim, pra cada momento de tadã, sabe? Aquele suspense absurdo, teve os seus encaixes perfeitos. Honestamente, foi, tipo, muito, muito bom. Esse livro, pra mim, superou o primeiro. O Bill, ele segue icônico aqui, juntamente com a Holly, que pra quem... basicamente, a Holly, pra quem não sabe, ela é uma personagem que o autor tenta sempre encaixar, meio que, tipo assim, numas histórias dele. Então, eu fiquei muito feliz que ela continuou aparecendo nesse daqui, até porque, né, ela aparece no primeiro, obviamente. Aí, em seguida, foi um surto, porque eu li meio que 2 livros ao mesmo tempo. Mas eu vou começar pelo primeiro, que foi o que eu dei início. Que, no caso, foi A Impostora Yellowface, de R.F. Kuang. Pra quem não sabe, R.F. Kuang é, tipo assim, a minha autora favorita da vida. Eu sou completamente obcecada por essa mulher desde Babel. Eu acho que Babel... Babel. Eu acho que Babel foi um livro
necessário no mundo, entendeu? E eu acho que ele é um livro que eu falo que deveria ser obrigatório, tipo assim, em todos os ensino médios da nação, entendeu? Porque de verdade é um livro que é absurdamente bom, de verdade. Você sabendo disso, quando eu comecei a ler Yellow Face, eu tava com uma expectativa tão absurda, porque depois que eu li Babel, aliás, eu li Pop War, Guerra da Papoula. Então, imagina como é que não tava minha expectativa. Todo livro que ela lançar, eu provavelmente vou estar sempre com uma expectativa muito grande pra, tipo assim, falar dele logo, porque eu preciso surtar com a escrita dessa mulher toda vez que eu leio o livro dela. Aqui a gente tem como a nossa personagem principal a June. A June, ela é amiga dessa escritora absurdamente famosa que é a Athena Liu. E ela sempre, na verdade, assim, amiga entre aspas, tá? Porque ela é completamente invejosa. Tipo, ela tem muita, muita inveja do sucesso que a Athena conseguiu construir pra ela mesma. E ela deixa isso claro, tipo assim, durante o livro inteiro. Porque a June também é escritora, só que ela lançou um livro que foi tipo um fracasso no mundo literário. As pessoas simplesmente só julgaram muito, não gostaram e acabou meio que não deu em nada o livro dela. Enquanto isso, todas as obras da Athena são completamente aclamadas pelos críticos. A primeira fala do livro, só pra vocês terem uma ideia, é tipo absurda. Porque elas estão comemorando que a Athena, tipo assim, fechou um contrato com a Netflix, se eu não me engano, pra fazer uma adaptação de um livro dela. E a Athena morre. E. Tudo bom. O livro começa literalmente assim. A noite em que presencio a morte de Athena Liu é a mesma em que comemoramos seu contrato de direitos audiovisuais com a Netflix. Só que tudo fica pior quando a querida da June rouba um manuscrito da Athena antes de sair da casa dela. Literalmente, a amiga dela morreu ali na frente, ela pensa o quê? Vou levar o manuscrito, por que não? É meu agora, é meu, de mais ninguém. E a querida vai embora com o manuscrito. E aí ela lê esse manuscrito. E ela decide simplesmente lançar esse livro como se fosse dela. Ela fala o tempo todo que ela mudou a história inteira, entendeu? Que, tipo assim, que ela criou o livro do zero, que ela só pegou a inspiração de base do tema e do contexto da história pra ela, mas na verdade ela fez a história inteira. Só que o que vocês precisam entender é que a Athena é asiática, tá? A história que ela escreveu tem essa base enorme. A June não. Então, as pessoas acham estranho quando ela lança esse livro, entendeu? E aí começa várias e várias e várias discussões nesse livro. Se eu tivesse que encaixar ele em algum gênero, que eu não gosto de fazer muito com os livros, mas hoje em dia todo mundo gosta de fazer isso, então, né? Pra vocês entenderem. Ai, peraí que eu tô derrubando tudo. Pra vocês entenderem melhor, eu diria que a impostora é como se fosse uma literatura contemporânea. Porque aqui a gente vai estar lidando com diversos assuntos, como racismo, como apropriação cultural, como o ódio hoje em dia é gratuito na internet, e como o mundo literário, no ponto de vista dos autores, é completamente solitário. Minha opinião, Ana, eu acho que é um dos livros mais diretos da autora. Em Babel ou Popior, obviamente, a gente tem uma crítica absurda a diversos assuntos. Não vou nem entrar a fundo disso, porque senão eu vou falar mais 20 minutos só eles. Mas aqui, mas neles, nenhum foi tão direto assim, entendeu? Talvez por serem mais ficção e mais fantasioso. Aqui não. Então aqui ela foi extremamente direta. O que eu sentia quando eu tava lendo o livro é como se eu simplesmente estivesse lendo um diário da autora, entendeu? Tipo assim, ela trouxe vários momentos em que eu fiquei me questionando se eu deveria ter, mas se eu tinha o direito de falar do livro, se eu tinha o direito de ficar tão incomodada com ele quanto eu fiquei. Eu ainda fiz uma atualização sobre ele no meu TikTok e eu falei lá que ele é um livro que tá me perturbando mentalmente. E aí, atrás do livro tem comentários, né, sobre a história. E um dos comentários é que ele falava que era o thriller mais comentado do momento. Até, tipo assim, uns 70% do livro eu não tava entendendo como um thriller. Mas, como depois. Aí tá. Aí eu parei de ler ele um pouco, depois eu fui ler. No fundo é Work, eu já vou falar dele. Mas depois que eu tive essa pausa pra absorver tudo que eu tinha lido a Impostora, eu entendi que realmente, de certa forma, eu entendo como um thriller no sentido de que foi completamente perturbador pra minha cabeça, porque eu me coloquei em situações que eu tava analisando tudo que eu pensava do mundo. Se o que eu pensava era certo ou errado, entendeu? Eu comecei a entrar, tipo assim, num buraco negro de autoavaliação absurda. O que eu acho que é ótimo, eu acho que os livros da autora sempre têm esse fundo, sabe, de objetivo. Então não me entenda mal, entendeu? E também não tenha medo de ler ele por conta disso tudo que eu tô falando, tá? Ele é um livro incrivelmente bem escrito, mais uma obra lançada pela autora, que eu me vejo completamente entregue à história, completamente de joelhos pra escrita dessa mulher, de verdade. Eu nunca consigo encontrar um defeito nas falas dela. Eu acho que ela tem uma voz muito ativa na nossa sociedade e eu acho que ela sabe usar essa voz
sem ser grosseira, sem ser uma pessoa que impõe a opinião dela, entendeu? Ela, no lugar de fala dela, ela sabe trabalhar muito bem com tudo isso. E eu acho isso absurdamente incrível. Então, assim, eu só precisei de uma pausa em um momento, simplesmente porque eu entrei no buraco negro, como eu falei, de autoavaliação muito grande. Mas eu simplesmente amei o livro. De verdade, parecia que eu tava realmente lendo um diário da autora. Eu sinto que ela fez um desabafo absurdo nesse livro sobre o mundo literário e como ele consegue ser um lugar bem nojento e perigoso de se estar tão ativamente presente. Então, acho que foi, de verdade, uma das melhores histórias que eu li desde o ano passado. E é isso, eu não sei mais o que te falar pra te convencer a ler. Qualquer livro da autora, tá? Eu acho que, tipo assim, eu não quero nada grande, nada muito complexo, então começa pela Impostora. Mas tem outros também, dependendo do que você preferir. Mas assim, eu preciso falar rapidamente também sobre a protagonista, tá? Que é a June. A gente vê tudo do ponto de vista da June. Eu acho que ela é uma pessoa muito solitária. Eu acho que ela é uma pessoa que ela tá sempre tão sozinha a vida inteira que ela tá disposta a fazer o possível e o inaceitável socialmente pra ela ser reconhecida, pra ela ter qualquer pessoa ali presente na vida dela. Ela só quer alguém. E ela acaba tomando atitudes, né, não muito legais, que não deveria acontecer. Ela é realmente irritante, tá? Tipo assim, ela é irritante, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê ela pensando em memórias que ela tem da própria Atena, ou conversas que ela tem com pessoas que conheciam a Atena, você percebe que a Atena também não era lá aqueles anjos, mas eu não acho que o objetivo do livro era você matutar muito sobre quem é chata, quem tá certa, quem tá errada, entendeu? Em questão de personalidade. Eu acho que era mais trazer essa crítica absurda pro mundo literário, entendeu? E pro hate online, e pro apropriação cultural, e pro racismo, e como ele é presente de maneira muito, muito suave na nossa sociedade e a gente não percebe. Porque tem várias atitudes que ela toma aqui nesse livro que se você não tem noção, minimamente, de que você tá lendo um livro que tá fazendo uma crítica absurda sobre isso, você mesmo pode acabar passando reto, tipo assim, com coisas que a gente vê no dia a dia e a gente nem percebe que pode se entrar como uma apropriação cultural e um racismo. Enfim, não vou falar mais nada sobre, mas leiam A Impostora, porque é um livro absurdo de bom, de verdade. Por favor, leiam A Impostora. Agora, o último livro que eu vou falar aqui, uma vibe muito mais leve pra vocês. É o único livro de romance que eu li nas 2 últimas semanas, que foi No Fundo é Amor, de Hailey Hazelwood. Aqui a gente tem a Scarlett como a nossa protagonista. Ela é uma nadadora que faz, como é que fala, gente? Saltos ornamentais. E ao mesmo tempo ela também tá estudando pra se tornar uma médica. Então assim, a bichinha ela tá apanhando ali pra conciliar tudo, tá bom? Deixa ela. E ela fala que ela não quer se envolver com ninguém, que ela não tem nem tempo pra isso, a querida, até ela conhecer o Lucas. O Lucas até então, na verdade, é o namorado da Pen, que é tipo uma pessoa que se torna amiga dela do time. Só que os dois acabam terminando, entendeu? E ela e o Lucas percebem que eles são mais parecidos do que eles achavam, principalmente no quesito sexual da história. Por quê? O livro ele vai estar falando bastante sobre fetiche sexual. Eu acho muito engraçado porque na sinopse do livro ele fala bem assim, ó. Eles fazem um acordo, ter um casinho temporário que satisfaça as necessidades de ambos e alivie um pouco o estresse pré-Olimpíadas. No entanto, quando se torna cada vez mais difícil ficar longe de Lucas, Scarlett percebe que seu coração talvez esteja adentrado águas perigosas. Em nenhum momento dá tempo disso aqui não, tá? O livro ele tem um ritmo muito, muito rápido. Glória a Deus, porque eu não sou de pessoa que tem muita paciência pra slow burn quando o assunto é livros de puramente romance. Mas assim, não deu tempo pra isso não, tá? Claramente os dois são completamente obcecados um pelo outro desde o início, tá bom? Só assim, só pra vocês saberem. Agora sobre o assunto que tá por trás do romance, que são os fetiches sexuais. Eu acho que a autora ela fez um trabalho muito bom nesse livro. A Ailey é uma das únicas autoras de romance que eu leio, tá bom? E assim, eu acho que até agora esse aqui é o melhor livro dela que eu já li na minha vida. De verdade, foi o livro que eu mais me diverti, foi o livro que eu achei mais maduro dela ao mesmo tempo, até por conta desse tópico dos fetiches sexuais. Acho que ela não conseguiria fazer um romance mais leve quanto os outros que ela já fez. Não que os outros livros dela não tenham trazido assuntos legais também, além do romance, mas assim, sempre tem uma coisa no fundo. Mas não sei, na minha opinião, esse aqui foi o melhor dela até agora. Eu adorei a protagonista, eu acho que ela é muito cômica, o que já é meio que um hábito nos livros da autora. As personagens dela sempre são muito sarcásticas, muito irônicas, o que eu gosto bastante, deixa mais leve as histórias, entendeu? E não que essa aqui seria uma obrigação ela deixar mais leve, mas não sei, eu acho que tudo encaixou bastante, até porque ele também é uma pessoa muito sarcástica, então deu certo. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que ela não tratou o assunto de fetiche como deveria ser tratado. A gente sabe que tem a história do fetiche e tudo mais. Eu acho que nesse tópico do fetiche ela trabalhou muito bem, ela levou com mais seriedade.
mas ao mesmo tempo de uma maneira mais num clima mais leve, sabe. Ela criou uma atmosfera no livro que ficou fácil de ler sobre. E eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de livro com muito hot, tá. Então, tipo assim, eu acho que teve hot, mas numa quantidade apropriada para o livro. Mas o que eu mais gostei da história foi o crescimento dos personagens. Eu acho que principalmente a nossa protagonista, a gente viu um crescimento, um amadurecimento dela muito grande, do primeiro capítulo até o último, que eu gostei muito, muito, muito. Ela tá lidando com vários traumas na vida dela, entendeu? Desde a infância, inclusive um de agora, mais recente, que ela sofreu uma lesão durante uma competição. Então ela, tipo assim, não consegue fazer um salto lá, que é o tal do salto revirado. Sei lá o que é isso. Mas ela não consegue porque foi o salto que ela se machucou, entendeu? E aí a gente vê ela nesse trabalho mesmo, tipo assim, de tentar melhorar nesse tópico do trauma. Então a autora trabalhou muito em cima disso, eu gostei muito, 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 de verdade. Eu tava com medo dela acabar deixando isso meio de lado, mas honestamente eu sinto que, se você parar pra realmente analisar o livro, ela focou mais nisso do que em qualquer coisa. Tipo assim, o foco dela não era tanto o fetiche, o foco era trazer esse desenvolvimento e esse crescimento da personagem, o que eu gostei muito, fiquei muito feliz que ela fez isso. E eu gostei muito que ela não deixou de lado a saúde mental da personagem dela, que ela deu essa melhora, que ela ajudou a personagem dela. Eu acho que tem muitos autores que simplesmente lançam seus personagens ali pra esse mundo que eles estão vivendo e simplesmente deixam de lado uma melhora, entendeu? Então eu fiquei muito, muito feliz com isso, que ela se importou com a personagem dela e ela deu essa melhora pra personagem dela. Mas enfim, eu acho que ela trabalhou tudo muito bem. Ela trabalhou o lance do fetiche muito bem, ela trabalhou o crescimento dos personagens muito bem, ela trabalhou literalmente tudo muito bem. Tipo assim, eu não consigo pensar em nada pra reclamar do livro. Eu fiquei completamente satisfeita, muito, muito feliz. Gostei muito, muito, muito da história. E recomendo pra qualquer pessoa, de verdade. Eu recomendo qualquer livro da autora pra qualquer pessoa, acima de 18 anos, pelo amor de Deus, mas ao mesmo tempo, muito bom. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O primeiro vídeo que eu falei realmente de livro aqui, entendeu? Então, desculpa se eu falei muito, mas é porque eu, eu preciso hablar sobre os meus livros. Mas então é isso. Só relembrando que o meu link pro meu BookTok tá aqui embaixo, pro meu Instagram também tá aqui embaixo. E também eu tenho um código de associado da Amazon, então se você quer me ajudar, é só você usar esse código. E é isso, e até o próximo vídeo do Leitura Normal.